O objetivo desse curso é mostrar conceitos de administração aplicados a uma empresa informática ou a uma área de informática. Não é um objetivo de dar conceitos teóricos aprofundados de administração, mas sim como aplicar conceitos de administração no dia a dia de informática. A gente vai ter um conjunto de aulas, um conjunto de 9 a 10 aulas ao longo do semestre, né? E elas estão sendo gravadas para que qualquer aluno possa ver a hora que ele quiser, né? No momento que quiser, não só nossos alunos, mas também para possibilitar que outros alunos tenham acesso a essas aulas, esses conhecimentos. O objetivo dessa primeira aula é nós entendemos como a gente classifica a empresa, como uma empresa pode ser dividida nos vários tipos de empresa que tem. Então, se a gente vai administrar uma empresa de informática, a gente precisa saber o que é essa empresa, né? Porque cada tipo de empresa tem uma classificação diferente. Uma primeira classificação é com relação à constituição legal da empresa. Então, uma empresa, as duas classificações mais básicas são as empresas limitadas e SAs, que a gente vê aí nas placas, né, pela rua o tempo todo. Não sei o que é SA, João Limitada, né? O que significa isso exatamente? Quando você cria uma empresa, a certidão de nascimento da empresa, lá, que é o contrato social, está dizendo que essa empresa pertence 40% ao Marcos, 60% ao Marcelo, né? Então tem um conjunto limitado de sócios. São sócios que se conhecem, sócios que dividem a responsabilidade pela empresa, né? E que são limitados pelo próprio contrato social. Então isso é uma empresa limitada. Digamos que essa empresa começa a crescer e aí ela se torna um grande sucesso, como a gente ouve falar aí de Facebook e coisas do gênero, né? E eles resolvem, o Marcos e o Marcelo resolvem vender essa empresa. Mas ao invés de eles venderem para um capitalista que vai comprar a sociedade deles, ou para um grande sócio que vai comprar uma participação grande que eles têm, eles preferem dividir a empresa dele em pequenos pedaços. Então, eles vão pegar, se a empresa deles hoje vale 100 milhões, eles vão pegar 40% da empresa, 40 milhões, e dividir em 40 milhões de pedaços de R$1. Esses pedaços é o que a gente chama de ação. E essa venda é feita numa bolsa de valores. Então, oferece 40 milhões de pedaços de R$1 da empresa deles, e as pessoas vão lá e começam a comprar e vender. Essa ação passa a ser um produto comercializado, né, que segue as regras básicas do mercado. Se muitas pessoas quiserem comprar a ação, o valor da ação valoriza. Se pessoas começarem a não acreditar na ação, o valor da ação se desvaloriza. Quando acontece isso, de eles fazerem aí a venda de parte da empresa dele em ações, a empresa, eles não sabem mais quem são os sócios, porque as ações são ao portador. Quem tem a ação, tá, é que é dono dela, mas ninguém sabe exatamente quem tem as ações, tá? Então passa a ser uma sociedade anônima, uma SA, tá? Então essa é a diferença básica entre uma empresa limitada e uma empresa SA. Limitada, lá no contrato social está explicitamente dizendo quem são os sócios. SA, a gente não sabe quem são os sócios, e os sócios mudam, né, constantemente. Cada vez que alguém coloca uma ação daquela empresa à venda e outra pessoa compra aquela ação, você tem sócios diferentes, tá? Empresas limitadas, como os sócios se conhecem, os sócios trabalham juntos, constituíram empresas conjuntamente, elas têm um controle muito menor do governo com relação às suas regras de gestão. Os sócios são responsáveis se algo for feito de uma forma inadequada. Empresas SA têm um risco de alguém que tem lá uma pequena parcela de ações, tem lá, investiu seus R$1.000 que sobrou no mês para comprar 1.000 ações daquela empresa lá do Marcos e do Marcelo, né? Como é que ele vai saber se de fato a gestão da empresa está adequada ou não? Como é que ele vai saber se o Marcos e o Marcelo não estão fazendo algum golpe que vai prejudicar o valor das empresas? Então, nesse ponto, existe um conjunto bastante grande de regras, né, que garantem para os pequenos investidores, que têm uma quantidade pequena de ações, que eles vão ser tratados de uma forma igual ou, no mínimo, muito equivalente aos grandes sócios. Tá? Então, uma empresa SA tem muitas obrigações associadas ao fato de ela ser uma sociedade anônima. Por exemplo, ela tem que publicar o seu balanço para que os sócios saibam na situação financeira que ela está.
Uma empresa limitada não precisa, porque os sócios eles têm que interagir entre eles e conhecer a situação financeira deles. Tá? Mas uma empresa SA, um sócio que tem lá uma quantidade pequena de ações não tem condição de ir até a área financeira da empresa e pedir um balanço. Então ela tem que ser pública. Para o bem e para o mal, empresas limitadas e SA têm características diferentes. As SA são mais transparentes, porque elas são obrigadas a ser transparentes. Ao mesmo tempo, elas tendem a ser um pouco mais lentas, porque as ações mais importantes, grandes compras, grandes aquisições, né, dependem de comunicar isso ao mercado, de ser aprovado isso no mercado. Já empresas limitadas têm muito mais agilidade, porque elas podem tomar suas as ações sem precisar consultar um grande número de entes e sem ter grandes controles associados. Então, é normal que empresas, quando nasçam, sejam limitadas, tornem-se, quando se crescer bastante, tornem-se SA, mas também não é de todo incomum que algumas empresas que são SA são compradas, têm as suas ações compradas na totalidade por um grupo, e esse grupo fecha a empresa e volta a fazer ela ser uma empresa limitada, porque assim eles têm mais liberdade de ação. Tá? Então essas são duas características básicas de empresa. Há algum tempo atrás, há uns 10 anos atrás, o governo criou um terceiro tipo de empresa, que são as empresas individuais. Elas são uma empresa que são muito restritas com relação a faturamento, com relação à aplicação, que tipo de coisa elas podem fazer. Né? Elas são realmente pensadas para aquela empresa, aquela pessoa que tem uma barraquinha de cachorro-quente, que tem uma pequena empresa e que antes era muito difícil de construir essa empresa porque tinha que ter uma sociedade. Né? E as empresas individuais são mais simples para isso. Tá? Mas isso é uma exceção, realmente é bastante restrito e não se aplica à maioria das empresas de TI. Tá? Então essa é a primeira tipo de classificação. O segundo tipo de classificação é para que mercado a nossa empresa quer trabalhar. Então, que tipo de mercado? A gente pode simplificar aqui, dizendo que a gente tem empresas que trabalham para mercados de commodity e empresas que trabalham para mercados de specialty. Empresas que trabalham para o mercado de commodity vendem produtos que não são facilmente diferenciados. Então, você pode ver, por exemplo, quando a Vale vende minério de ferro, ela não vende uma grife Vale. O minério de ferro da Vale não vai ser mais caro que o minério de ferro de outra empresa, porque é Vale. Né? Então, quando você vende minério de ferro, quando você vende um tijolo, quando você vende arroz, né? Soja, você está vendendo um produto que tem o seu preço definido na bolsa de mercadorias. É um preço mundial, petróleo. Né? Então, não adianta muita empresa trabalhar para fortalecer a sua marca, para vender mais caro o produto, porque o produto tem um preço, falei, definido na bolsa de mercadorias, né? Que independe da empresa que fornece. A variação do preço desse produto depende do mercado. Então, se você tem um ano em que a safra de soja foi muito abundante, né, e os países maiores consumidores estão em crise, o preço cai. Se você tem um ano que a safra quebrou e os países estão crescendo, aumentando a demanda, o preço sobe. Então, independe da marca, independe da empresa, depende puramente do mercado. Se a sua empresa é uma empresa que trabalha nessa linha de commodity e ela quer aumentar a sua lucratividade, o grande foco dela sempre tem que ser custo, porque o preço ela não consegue mexer, o preço ela não controla, ela tem que baixar custo. Se a sua empresa, já por outro lado, ela tem uma marca muito forte, ela consegue vender por um preço diferente, por causa da marca, a gente está falando de uma empresa que trabalha no ramo aí, né, no tipo de mercado de especialidades, de specialties. Tá? Então, quando a Coca-Cola vende uma garrafa de refrigerante, ela não vende uma garrafa de refrigerante, ela vende Coca-Cola. A gente sabe que uma garrafa de Coca-Cola custa 4, 5 vezes mais do que uma garrafa do mesmo tamanho de um refrigerante genérico. E por que a Coca-Cola consegue vender refrigerante, que no fundo é tudo refrigerante, água, gás carbônico, açúcar e alguns corantes e aromatizantes? Porque ela consegue vender 5 vezes mais caro? Porque ela não vende refrigerante, ela vende Coca-Cola. Ela tem uma marca e as pessoas pagam para esta marca. As pessoas têm
né, dispostas a pagar 5 vezes mais caro por ser Coca-Cola. Né? Então, uma empresa que trabalha com specialties é uma empresa que tem que valorizar muito a sua marca, o seu produto. E se ela quer aumentar a lucratividade, é muito mais importante ela ter uma marca reconhecida do que ter um custo baixo. Vejam, ela consegue vender por 5 vezes mais caro que um concorrente, um produto praticamente igual. Né? Então, aonde que ela tem que trabalhar? Tem que trabalhar para que essa diferencial, que é percebido pelos clientes, né, seja um diferencial que se mantenha. Se você tem um grupo de alunos jovens que formou uma empresa agora e está vendendo sites para as lojas da cidade, né, eles não vão conseguir vender sites se o preço deles for muito caro. Eles são uma empresa de TI commodity, onde eles só vão conseguir mercado, só vão conseguir clientes se eles venderem por um preço barato. Se você vai contratar uma consultoria da IBM, você está contratando uma consultoria da IBM. Você sabe que vai ser um preço diferente, mas porque você quer trazer consigo a segurança, né, que uma marca tradicional como a IBM tem. Tá? Então, esses alunos têm que se preocupar com o preço do aluguel, né, do escritório que eles vão ter, porque se estiver caro, eles não vão conseguir vender. A IBM tem muito mais que se preocupar com a marca que ela tem, né, com a confiabilidade que ela vende para o mercado. Então, saber se a sua empresa quer trabalhar num mercado ou no outro é essencial para você saber administrar bem a sua empresa. Tá? Tem tudo a ver, embora possa parecer que, poxa, mas isso aí é coisa de marketing, tem muito a ver com a administração. Se você está trabalhando numa empresa que é commodity, a sua administração tem que ser uma administração voltada a custo. Se você está trabalhando numa empresa de specialty, a sua administração tem que ser uma administração focada, voltada à marca. Tá? Então são coisas muito diferentes. A sua empresa oferece produtos, serviços, tá? Ou serviços. De um modo geral, empresas de TI oferecem serviço, né? Porque, de um modo geral, se empresas de TI fazem desenvolvimento, oferecem software que, mesmo sendo um produto, né, dentro da classificação aí, legal, seria considerado um serviço. Né? Você não considera software como tomate, né? Então você considera como serviço. Mas a gente pode simplificar aqui, mais uma questão de entender o conceito, né? Que tem empresas que vendem serviços e tem empresas que vendem produtos, softwares. Tá? Então, se você vai lá contratar uma consultoria, né, da IBM, você está contratando um serviço. Né? É uma coisa que não é palpável, não é uma coisa que você recebe em caixa, não é uma coisa que você paga e tem uma coisa pré-definida, que você sabe exatamente onde vai chegar. Não, são pessoas, são trabalhos. Né? Se você chega e compra uma licença, você está comprando um produto. Então, eu estou comprando uma licença do Microsoft Project. Eu não estou querendo saber qual é o potencial que a Microsoft tem. Né? Eu estou querendo aquele produto. Então, é uma empresa de produtos. De um modo geral, e aí eu estou simplificando, tá? Empresas de TI nascem vendendo serviços, nascem vendendo desenvolvimentos. E uma transição muito tradicional das empresas de TI são aquelas que, por começar a se especializar num certo mercado, acabam criando produtos específicos daquele mercado. Né? Então você aqui cria, o Marcos e o Marcelo criam uma empresa que teve um cliente que é de seguros, eles começaram a desenvolver um sistema de seguro, aí por indicação um outro cliente, uma empresa de seguros, pediu para eles fazerem sistemas também, e depois de 3 ou 4 eles já começaram a entender de seguros bastante, e eles podem começar a vender sistemas de seguro. Né? Então eles passam de uma empresa de serviços para uma empresa de produto. Então, e aí existe essa transição. Na área de TI é muito comum ter os dois. Então eles vão vender sistemas de seguros, mas eles vão vender a consultoria associada. Né? Eles vão customizar o sistema, eles vão implantar o sistema. Então a gente está falando de vender produto e vender serviço também. Uma tendência dos últimos anos na área de TI, né, é a tendência de vender software como um serviço e não mais como um produto. Né? Então, qual que é essa mudança? Há alguns anos atrás, se você queria
um Office, um Microsoft Office, você ia numa loja, comprava uma caixa, né? Vinha lá com CDs e instalava. Né? E aquele Microsoft Office era seu para o resto da vida. Hoje você já pode comprar, né, o que eles chamam de, por exemplo, de Office 360, né, 365, né, em que você tem um Office na nuvem e pode usar ao longo de um ano. Tá? Então a Microsoft não está te vendendo uma licença de um software, ela está te vendendo o uso do software. Né? E ela garante a disponibilidade dele, ela garante o funcionamento dele. Né? Muitas vezes essas empresas fornecem até o lugar onde você vai gravar os resultados desse software. Né? E ela vende o serviço. Por que essa tendência é forte? Porque o software como um serviço, né, te dá uma proximidade maior com o teu cliente. Né? Você tem, antes a Microsoft não sabia quem comprou o Microsoft Project, né? Porque você ia numa loja e comprava. Agora ela tem um contato direto, ela vende direto para o cliente, elimina um intermediário e ao mesmo tempo ela consegue mais de perto monitorar aquele cliente e atuar para tentar vender mais produtos delas associados, né? Para colocar aquele como um cliente que ela acompanha mais de perto. Além disso, você tem uma receita recorrente, que é uma coisa importante. Né? Então, se antes eu comprava um project e podia usar por 15 anos a mesma versão velhinha, né? Hoje eu tenho que todo ano pagar um certo valor para ter um novo project disponível para mim. Tá? Então, são aí tipos, como eu falei, na área de TI a coisa não é tão exata. Né? Se você pega uma indústria, né, ela vende produto, é produto. Né? Você vende uma empresa de consultoria, ela vende serviço e só serviço. Mas na área de TI a gente tem muito normal que são empresas que vendem serviços, vendem produtos e vendem SaaS, né? O Software as a Service, que é um software vendido como um serviço para os clientes. Uma classificação que eu queria falar aqui hoje, né, é o tipo de cliente que eu atuo. Né? Então eu posso ter empresas que vendem só para outras empresas e empresas que vendem para o cliente final. Né? Que aí a sigla, né, meio de brincadeirinha que os americanos inventaram, né, B2B e B2C, né, business to business e business to consumer. Tá? Então, a empresa B2B é aquela empresa que só vende para outras empresas. Se você pegar qualquer grande empresa da área de consumo, uma Unilever, uma IP, né, elas não vendem para o consumidor final. Ninguém vai chegar e pedir para a Unilever uma caixa de Omo. Né, você vai num supermercado comprar. Então são empresas B2B. A Unilever vende para supermercados, o supermercado vende para o cliente final. Agora, se nós pensarmos exatamente a transição que eu estava falando, que a Microsoft está fazendo, ela, há alguns anos atrás, ela era B2B, porque ela vendia licenças de software para outras empresas. Né? Desde as fabricantes de computadores, que já envolviam a licença de software no computador, né? Até as lojas de shopping que vendiam as caixas com software. Né? Então ela era uma empresa B2B. Hoje ela já vem direto para o consumidor final. Ela é uma empresa que está se tornando B2C. Tá? Então, por que isso é importante também para a administração? Né? Porque a forma como eu comunico com o meu cliente, os tipos de produtos que eu vendo, depende muito se a minha empresa é B2B ou B2C. Né? Essa diferença é essencial para a gente saber se uma empresa, como que eu vou lidar com essa empresa, nas mais diversas características que a gente vai ver ao longo desse curso aqui. Tá? Então, o que eu tinha que falar nessa aula 1 é isso. Obrigado e até a próxima aula.